pessoal, tudo bem? Meu nome é Robert, sou professor de Física e vou apresentar algumas dicas sobre eletricidade no Enem. Então vamos lá. Um assunto bastante recorrente na prova do Enem é o assunto circuito elétrico. Em particular, eu escolhi a questão do Enem de 2016 a respeito da associação de capacitores. E essa questão ela diz o seguinte: um cosmonauta russo estava a bordo da estação espacial Mir quando um de seus raios de comunicação quebrou. Ele constatou que dois capacitores do rádio de 3 microfarads e 7 microfarads ligados em série estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpria a mesma função. Qual foi a capacitância medida em microfarad do capacitor utilizado pelo cosmonauta? Bom, essa questão trabalha com associação de capacitores em série. Então, para substituirmos os dois capacitores por um único capacitor, nós devemos realizar a soma das capacitâncias de tal forma que nós podemos encontrar a capacitância equivalente é igual ao produto das capacitâncias individuais dividido pela soma das capacitâncias. Então, fica aí a dica do professor. Substituindo os valores, nós conseguimos encontrar o valor igual a 2,1 microfarad. Então, é uma questão bastante simples, pessoal, que você não pode deixar passar batido na prova do Enem. Então, a resposta correta é a alternativa C. Vamos lá. Mais uma questão de circuito elétrico, né? Os circuitos elétricos. Eu escolhi aqui uma questão do Enem de 2017, que é em relação à associação de resistores. E ela diz o seguinte: em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1.000 ohm. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, é. Então, nós temos aí as alternativas. Em primeiro lugar, a dica que eu dou para vocês é justamente escrever todos os dados da questão, até para que você possa, né, se situar em relação ao que você vai medir, né, vai calcular na questão. Nós temos aí U representando a diferença de potencial, igual a 10.000 volts. Temos a corrente máxima, né, que passa pelo corpo da pessoa igual a 0,01 ampere e a resistência do corpo da pessoa igual a 1.000 ohm. Note que todos os valores foram colocados em notação científica. Fica essa dica aí para facilitar os cálculos. Nós sabemos que a pessoa, quando ela toca na cerca elétrica, ela vai acabar realizando, né, um aterramento entre a cerca elétrica e a superfície da Terra, ou seja, o solo. Ao tocar a cerca elétrica, a resistência interna do gerador ela acaba formando uma associação em série com o corpo da pessoa. E nesse caso, nós podemos representar por meio dessa figura. Então, nós temos aí entre o ponto A e o ponto B, que nós encontramos aí a diferença de potencial de 10.000 volts, nós temos o maior potencial ligado ao ponto A e o menor potencial que vai ser a terra, onde a pessoa acaba tocando, né, a superfície da terra com seus pés, e a resistência interna, somada com a resistência do corpo da pessoa, gera uma associação em série. Bom, essa associação em série, se nós somarmos esses resistores, nós conseguimos encontrar uma resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B. Resistências equivalentes, no caso de resistores em série, ligados em série, ela é dada pela soma das resistências individuais. Então, nesse caso em particular, nós temos que a resistência equivalente ela vai ser igual à soma da resistência interna do gerador mais a resistência do corpo da pessoa. Da segunda figura, nós temos que a resistência equivalente entre o ponto A e B, ela vai ficar submetida a uma diferença de potencial de 10.000 volts. Logo, nós podemos também utilizar a seguinte expressão, ou seja, a DDP ela vai ser igual à resistência equivalente vezes a corrente. Substituindo esses valores, nós podemos encontrar o valor da resistência equivalente. Nesse caso, o valor encontrado é um valor igual a 10 elevado à sexta ohm, ou seja, 1 milhão de ohm é o valor da resistência equivalente desse circuito da soma da resistência interna do gerador com a resistência do corpo da pessoa. A resistência interna mais a resistência do corpo da pessoa, ela deve ser igual à resistência equivalente. Substituindo na equação, nós encontramos que deve ser igual a 10 elevado à sexta, ou seja, a 1 milhão de ohm. Ora, pessoal, já que a resistência do corpo da pessoa é da ordem de 1.000 ohm
e que a soma da resistência do corpo da pessoa com a resistência interna do gerador deve ser da ordem dos milhões, então a única alternativa que pode ser a correta é justamente a alternativa C, ou seja, milhares de vezes maior. Note que não pode ser a alternativa A, praticamente nula, não pode ser a B, aproximadamente igual, muito menos a D e a E, que diz que é da ordem de 10 vezes maior e 10 vezes menor. Então, fica aí a dica do professor Robert para a prova do Enem com o assunto eletricidade. Um abraço e até breve.